Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Eu me chamo João Vinícius e estarei presente com vocês ministrando mais um módulo, o módulo referente a água e energia. Um tema tão popular, com um tema bastante explícito, né, que todos nós conhecemos, mas não sabemos de algumas curiosidades que iremos apresentar durante esta aula. É um assunto bem interessante em relação ao desperdício, ao consumo e ao que é utilizado a água e a energia. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar especificamente sobre a água. Então, a água é um recurso natural abundante, essencial para a existência da vida na Terra. O planeta Terra é constituído por uma extensa massa de água, correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. Então, tudo que nós tocamos, a maioria das coisas é composto de água. Então, nós vamos ver adiante dos slides da apresentação de que todo esse contexto vai algumas partículas, algumas gotículas de água, incluindo na nossa alimentação, no nosso organismo, no nosso corpo, nas nossos afazeres, objetos. Então, tudo é composto de alguma maneira de água, onde ela é presente, onde ela é rica e onde que nós devemos ter a conscientização em relação ao uso dela para não haver desperdício. Ao longo disso, nós vamos ver que ela é uma fatia muito pequena do nosso planeta Terra. Seguindo adiante, nós temos um vídeo que vai nos representar de como que o planeta Terra é composto. Então aqui nós temos a superfície terrestre, certo? Está tampada pelas nuvens. Nós vemos o mar todo azul, certo? Então, toda essa capacidade redonda aqui da Terra é conhecido como a hidrosfera, né? Juntamente com a Terra, né? O tecido terrestre. Então, nós observamos que o globo terrestre, a Terra, ela é exageradamente muita água, é abundante. Só que grande parte dessa abundância, dessa água, é composta de água salgada pelos mares, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico. E parte dessa água é a água doce, que está entre a Terra, né? Entre o território terrestre. Só que nós vamos ver onde que ela está mais identificada, quais são as regiões, quais são todos aqueles países que detêm maior parte da água doce no mundo. Então, só para vocês terem visto, é esse globo aqui, que nós chamamos de hidrosfera, que é através da água, juntamente com a Terra, né, dividido os países, os continentes. Seguindo adiante, a distribuição de água no planeta é distribuída da seguinte forma. Então, nossa Terra, o nosso planeta Terra, é composto por 2,5% de água doce, uma mínima fatia, e o restante, 97,5%, de água salgada, como nós vimos lá no vídeo anterior em relação à hidrosfera, ao planeta Terra. Então, dessa distribuição da água doce, 29%, né, representa em águas subterrâneas, ou seja, a água que está debaixo da terra, lá nos lençóis freáticos, lá debaixo de rochas. Então, essa água doce representa, né, 29,6% debaixo da terra, subterrâneas, né? Outras coisas, 0,9% é representada por solos, plantas, pântanos e geadas. Então, 0,9% dessa água está determinada em algum ponto de pântanos, né, geadas, através de tecido argiloso e de todo esse composto terrestre. 69,2% dessa água doce está direcionada e alocada em geleiras e neves eternas. Então, gelo, Polo Norte, Polo Sul, Ártico, né?
toda essa questão representa 69,2% da água doce no mundo. E apenas 0,3% dessa água doce está distribuída em rios e lagos. Então, essa distribuição de água doce representativa em 2,5%, a maior fatia, o maior pedaço está lá nas geleiras, né? E essas geleiras é situada bastante nos oceanos. Então, na hora que está acontecendo o degelamento, né, derretendo esse gelo dessa geleira, dessa neve, então ela concentra-se nos oceanos. Então, ela acaba se misturando juntamente com a água salgada. E essa mistura acaba se tornando essa água doce salgada também. Então, nós não reaproveitamos essa água que está distribuída em geleiras. As demais localidades, rios e lagos, conseguimos sim fazer um tratamento, obter essa água e fazer a utilização dela, né? Dessa forma, então, a gente tem uma distribuição da água doce no mundo. 71% da superfície terrestre é coberta por água. Como nós vimos lá no globo, 71% dessa superfície terrestre é coberta por água. Então, nós temos rios, um exemplo que eu vou citar. Então, os rios estão sobre uma superfície terrestre. Então, lá no fundo do rio, se você chegar lá, tocar com o pé lá é uma superfície terrestre. Às vezes pode ser rocha, pode ser terra, areia, mas não deixa de ser uma superfície terrestre, uma superfície firme, certo? Então, lagos, grande parte dos rios, se não todos os rios, é composto por uma superfície terrestre. Passando a desejar, né, mas sim que 71% dessa superfície é composto por terra e a água está sobre ela. O único planeta que apresenta a água em seus 3 estados físicos, né, é o planeta Terra. Então, no planeta Terra, nós temos a água no estado gasoso, onde faz todo aquele trabalho de condensação, que faz a evaporação da superfície terrestre até chegar nas nuvens, né, para fazer chover, né, na depredação, que nós vamos ver adiante. Nós temos ela no estado líquido, onde nós encontramos ela na nossa torneira de casa, na nossa torneira do trabalho, nos rios, mares. E nós temos ela no estado sólido, ela de maneira sólida, em blocos, que é no gelo, que a gente coloca nas forminhas, no congelador, no freezer, nas geleiras, em neve. Então, no planeta Terra, a água, nós conseguimos identificar ela nesses 3 estados fixos: gasoso, líquido e sólido. Adiante, nós temos um vídeo que vai nos representar essa questão da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve,
ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Então aqui nós vimos de como que é todo feito o ciclo da água, né? Então ela depende muito da energia solar para fazer todo o processo de evaporação, de chuva, de condensação, de neve, de escoamento. Então, esse ciclo é constante, todos os dias, se possível, é perceptível nós ver essa questão. Então, acaba sendo interessante de como que ela escoa, de como que ela evapora através da radiação do Sol, de como que ela sobe, né, para a superfície da atmosfera, junto às partículas de água, né, da água, para virar chuva, ou neve, ou granizo, e depois descer para a terra novamente. Então, esse é o ciclo da água em relação a toda a sua formação, a toda a sua criação, e de como que ela nos fornece água durante todas as questões que nós necessitamos. Plantações, rios, mares, lagoas, né, para a nossa alimentação, para o nosso consumo, e por aí vai. Adiante, a água é distribuída da seguinte forma no mundo. Então, essa pauta é relacionada de como que a água doce está maior representada no mundo. Então, a maior fatia de água doce no mundo está representada tanto pela América do Norte quanto pela América do Sul. E essa água doce no mundo, ela é maior escalonada nesses dois continentes e representa cerca de 39,6% de água doce no mundo, mundial. Então, a maior concentração de água doce no mundo está na América do Norte e na América do Sul. A América do Norte, que é composta por Estados Unidos, Canadá, México, esses países. A América do Sul, que é composto pelo Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, né, Honduras e por aí vai. A Ásia é o segundo continente que tem a maior abundância em água doce do mundo, né? Ela representa cerca de 31,8%. Então, ela está seguindo as Américas, né? Ela está em segundo lugar no mundo inteiro, que se encontra esse maior nível de água doce mundial, em escalonamento mundial. A Ásia, né, é representada por China, Japão, Coreia. Então, esses países aí representam-se e retêm 31% de água doce no mundo. A África, né, a gente falando dessa representação de água doce no mundo, ela retém apenas 9,7% de água doce no mundo. Então, a África, por ser um país muito extenso, ela tem pouca distribuição de água. Isso representa 9,7% de água existente no continente africano. Isso porque lá não tem tantos rios, tantos lagos, tantos pântanos do que nos outros países, que possa aumentar essa porcentagem de água, né, direcionada. Então, por ser um país onde o deserto é bem abundante, né, tem bastante locais secos, então
9,7% de água doce no mundo, no estado crítico, né, em vermelho, como nós possamos ver, é representado. Então, a África é composta por África do Sul, Congo, esses países todos. E o último país representando, né, através de água doce no mundo, em porcentagem, está a Austrália, né, que é a Oceania. Ela tem apenas 3,9% de água doce no mundo. É o país, né, a Austrália, tanto como a Oceania, que retém a menor porcentagem de água doce no mundo. Então a Austrália é composta aí, né, por bastante geleiras, está bem direcionado ao Ártico, então concentra-se muitas geleiras. Então acaba que sendo escasso a água líquida, né? Então tem que ter uma maior distribuição de água doce para todos, para não ter essa necessidade, né, faltar. A Europa está no meio termo, né, mas está mais voltada entre países que têm ali mais próximo entre as Américas e a Ásia, então está nesse sentido ali, não chegando próximo da linha vermelha de distribuição de água no mundo. Então essa está a concentração em porcentagem de água doce no mundo. Seguindo adiante, o Brasil é um país abundante em recursos hídricos, representando cerca de 12% do total mundial. Então, daquela porcentagem que nós vimos anteriormente aqui, a nossa América do Sul, em especial o Brasil, representa 12% desses 39% aqui, em relação à água doce do mundo. E nós vamos ver mais adiante em quais regiões fica a maior concentração dessa água doce no Brasil. Porém, a distribuição não é uniforme no território. Segundo a Agência Nacional das Águas, a ANA, a água doce é distribuída nas regiões brasileiras da seguinte forma. Então, daqueles 12%, 68% de água doce é encontrado na região norte, 16% na região centro-oeste, 7% na região sul, 6% na região sudeste e 3% na região nordeste. Então essa é a distribuição de água doce no Brasil. Então nós sabemos que na região norte, Amazonas, Pará, Acre, são estados onde recursos hídricos são abundantes. E, curiosamente, é a região que tem menos população, justamente por conta do bastante recurso hídrico que há nesses estados, né? Região centro-oeste, nós temos bastante o Pantanal, que retém bastante água, né? Então representa-se 16% daqueles 12% da distribuição de água no país, no Brasil. A região sul, 7%. Ali já temos bastante a diferenciação de mesclagem de Mata Atlântica com a vegetação do sul, né, pampeira. A região sudeste representa-se 6% do cenário nacional e, curiosamente, é a região que tem mais população e a menos água possível, né, em relação à população. Então essa distribuição de água precisa ser bastante estudada para que não falte água, né, para toda essa população, todos esses cidadãos, que lá por volta de 2015, 2014, né, enfrentamos uma seca muito grande, né, o pessoal da região sudeste enfrentou uma seca drástica, onde teve vários rios secando, lagos secando, e eles enfrentaram uma condição de água, né, de abastecimento de água precário, onde teve que fazer revezamentos, onde que teve que buscar ajuda em outros estados, até decretando estado de calamidade pública, né, em relação à falta de água. E a região nordeste, por ser bastante seca, a concentração do sol é maior, árida, né? Então, essa questão apresenta-se só 3% dos recursos hídricos no país, né? Então, a necessidade de água lá é tremenda.
Aí junta com o solo que em alguns locais é bastante arenoso, né? O escoamento da água acaba sendo precário. Então, em recursos hídricos, o Nordeste apresenta-se 3%. Então, lá a água é bastante crítica, né? Então, há notícias de seca ao extremo todos os anos, praticamente o ano todo. Então, é bastante crítico essa situação de água lá. Então, 12% de recursos hídricos representado na América ali, né? Nas Américas, tanto do Norte quanto do Sul, 12% representa-se no Brasil. Em 68%, 16%, 7%, 6%, 3% está nas regiões do Brasil dessa forma. Então, essa distribuição de água está descompensada. Alguns locais têm muita distribuição de água por conta dos estados, por serem condições climáticas favoráveis a essas questões hídricas, né? Outros de menos. Então, essa distribuição acaba sendo discrepante em relação a isso. Seguindo adiante, segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil desperdiça entre 20% e 60% de água destinada ao consumo ao longo da distribuição. Então, há diversas maneiras de desperdício de água no Brasil, o que eleva essa média entre 20% e 60%. Então, o que seria esse desperdício? Não é só lá na hora de deixar a torneirinha aberta, na hora de estar lá escovando os dentes, lavando a louça ou lavando a calçada. Então, tem diversos meios que nós vamos ver ao longo da nossa apresentação nesse vídeo. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras.
Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Nesse vídeo, nós vemos aí em relações da onde que acontece desperdícios, né? Na hora do abastecimento de água, em torneiras, vazamentos, né? E por aí vai. Nós temos as dicas de como evitar esse desperdício, através de troca de torneiras, através de readequação em algum outro orifício, algum outro ponto onde tem esse escoamento dessa água. Então, nós vimos que a indústria, né, é bastante escalonada em gasto e desperdício de água, onde já tem novas tecnologias de reaproveitamento, de reutilização e economia. Então, esse vídeo foi bastante explicativo em relação ao alerta, em relação ao consumo e ao desperdício. Segundo o Ministério da Saúde, a água que atende ao padrão de portabilidade, né, e que nos ofereça risco à saúde, que não nos oferece risco à saúde, ela precisa ser inodora, incolor e ter o sabor indefinível, mas que permita distingui-la dos demais líquidos. Então, a água adequada para o consumo, né, uma água potável, padrão de potabilidade, que não ofereça risco à nossa saúde, ela precisa ser inodora, ela não tem que ter cheiro, né? Ela precisa ser incolor, nenhum tipo de cor ela tem que ter, ser transparente, né? E não ter sabor, né? O sabor dela tem que ser indefinível. Então, mas que permite você a distinguir a água de um suco de laranja, a água de um refrigerante e por aí vai. E não pode conter organismos patogênicos, ou seja, que causem doenças. Ela não pode estar contaminada com um tipo de vírus, bactéria, que possa causar algum tipo de doença a nós. Então, a água potável, que vai atender às questões, né, que não vai oferecer risco à nossa saúde, ela precisa ser dessa maneira, né? Ser inodora, incolor, ter o sabor indefinível e não conter, né, nenhum tipo de organismos patogênicos que possam nos oferecer riscos, que possam nos oferecer algum tipo de doença, né? Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo. E como que ela é distribuída a água no nosso corpo, né? Então nós temos aqui que a água representa-se, né, 81% do nosso sangue, 64% do nosso tecido epitelial, que é a pele, 75% do nosso tecido muscular, dos músculos. Ela representa também cerca de 75% do nosso cérebro na composição,
75% do nosso coração, 86% do nosso pulmão, 86% do nosso fígado, 86% dos nossos rins, 83% das nossas juntas, das nossas articulações, 22% dos nossos ossos. Então, ela é muito grande, né? Nosso corpo, nosso organismo exige mais ou menos, como nós vimos anterior lá no vídeo, né? Que em cerca de 70% a 75% de água, nosso organismo, nosso corpo é constituído por água. Então, para os demais tecidos, tecido epitelial, nosso sangue, né, pulmão, nossos órgãos, nossos sistemas endócrinos, tanto circulatório, respiratório, sistema digestivo, tudo é composto por uma grande parcela de água para ser montada aquela estrutura, para ser representada naquela estrutura. Então, nós necessitamos do consumo de água diariamente. E qual seria esse consumo, né, de água? Quanto que nós deveríamos tomar para estar atendendo, né, todas essas características, né, todas essas estruturas e fazendo a manutenção adequada de cada uma delas, né? Há estudos, né, há autores que falam que nós devemos tomar em média mais ou menos de 2 litros de água por dia. Então, representando, vai ser mais ou menos 8 copos de 250 ml durante ao longo do dia. Mas outros estudos, outros autores, né, outras nomenclaturas falam que a média mais ou menos ideal para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, é multiplicar seu peso por 35 ml. No caso, pegar o peso corporal, multiplicar por 35 ml, que vai dar a quantidade de litros recomendadas. Então, só para vocês terem uma noção ali mais ou menos, pegando o meu peso ali, que é em torno de 76 quilos, multiplicando por 35 ml, vai dar em torno de mais ou menos 2 litros 460 ml, mais ou menos, de água. Então, é sim aconselhado tomar entre 2 litros e 3 litros, fazer essa média. É aconselhado sim, mas alguns estudos mostram que 2 litros é o suficiente. Fazendo essa equação, né, matemática, vai achar a quantidade de litros recomendado, ideal para o seu corpo. Mas, indiferente de uma ou de outra, é necessário tomar a água sim, para fazer toda essa manutenção aqui do nosso organismo, do nosso corpo, das nossas estruturas, para que todas estejam, né, fazendo suas funções e atendendo às necessidades do que o corpo precisa. Essa substância, né, que é a água, é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola. Então, a produção agrícola, aqui nós temos bem representado uma lavoura, né, tecnicamente de soja, mas essa produção agrícola, ela é indiferente da produção de soja, mas ela se enquadra também na produção de mantimentos, em relação a frutas, verduras, hortaliças. Isso se enquadra também na produção da pecuária, em relação ao gado de corte, em relação às aves, aos suínos, né? Então, ela também é utilizada nessa questão agrícola, nessa questão rural. Então, ela é muito importante em todas essas questões. E também é usada como solvente universal. Aqui nós temos, né, a representação através de uma fórmula química da água, que é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, só para representar bastante, né, de como que a água é usada, né, como solvente universal. Se nós pegarmos alguns rótulos de ingrediente, nós vemos que o refrigerante que você toma é composto, né, por água, tem uma parte que ela vai ser solúvel em água, a cerveja, a bolacha que você come, a diversos outros alimentos, né? E também produtos químicos como sabão,
alvejantes, tem uma porcentagem de água que vai na sua composição. Então ela também é assim utilizada como um solvente universal, não só para benefício do corpo humano, mas também para a química, para a nossa alimentação. Adiante, a Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, nos mostra que 70% do consumo de água no mundo, né, é voltado para o setor agrícola. Então, o setor agrícola, não só nas plantações, mas também lá na pecuária, lá na criação de aves, na criação de suínos, né, nas plantações agrícolas, isso coloca lá tanto plantações de verdura, hortaliça, vegetais, né, a água é utilizada no processo de fabricação, nesse processo de criação desses mantimentos. Então, 70% do consumo da água é voltado para esse setor agrícola, setor da pecuária e por aí vai. Cerca de 22% da água é consumido pelas indústrias, nos processos de industrialização, nos processos de fabricação. Então, nós temos um exemplo muito grande aí, indústrias do ramo frigorífico, né, na hora do abate. Antes de entrar o animal ali para ser abatido, ele passa por um processo ali de higienização. O animal é tomado um banho, né, para o abate. Na hora do abate ali, na hora que está fazendo todo aquele processo de sangria, é muito notória a utilização da água para fazer o escoamento daquele sangue, para fazer a lavagem daquele animal, né, tirando todo o sangue. Né, também nos processos de desossa, né, de corte. Todo esse processo aí contabiliza 22%, né, dos processos industriais na utilização de água. Eu citei processos aqui industriais voltados para o ramo de frigorífico, mas temos processos aí de enlatados, de processos de automatização de construção de veículos, né, montagem de veículos e por aí vai. E 8% só dessa água mundial, certo? É correspondido pelo abastecimento doméstico. Então, nesse escalonamento aí, 8% é direcionado ao abastecimento doméstico, que vai nas nossas torneiras para fazer o preparo dos mantimentos, dos alimentos, para nós lavarmos a mão, tomarmos banho, fazer a barba, né, lavar roupas e por aí vai. A água era considerada um recurso inesgotável. Antigamente, lá por volta do século XV, XVI, a água era considerada um recurso inesgotável. Isso porque não tínhamos tanta população, né? A globalização não era tão avançada igual era hoje, então o consumo dessa água era reduzido. Então ele era considerado, né, um recurso inesgotável. Então tinha água em abundância para todos os continentes, todos os estados, todos os países. Só que a partir daí, desde que foi considerado um símbolo de riqueza, por ter sido transformada em uma mercadoria, passou a ser um sinônimo de conflito. Então, com a globalização, né, a água passou a ser um ponto de mercadoria. E como assim ponto de mercadoria? Porque houve-se, né, a necessidade de fazer a regulagem dessa água. E como seria essa regulagem? Um exemplo muito fácil é que você, lá na sua casa, você tem a conta de água todos os meses. Isso é uma forma de mercadoria. Você compra água por aquele período de dias, né, por aquele período de mês. Então, isso é um ponto, né, que transformou a água em mercadoria, certo? Então, a partir do momento que a água é tratada, ela sai dos rios, ela recebe um tratamento específico, né, nos recursos hídricos lá para tirar bactérias, micro-organismos, para ser potável para o consumo, ela tem que ter um preço. É um preço para que esse processo aconteça. E é um preço que você tem que pagar para fazer o consumo, o uso dessa água, né? Então, ela passou a ser um ponto de mercadoria nesse ponto. Locais que vendem água para consumo, né? Então, temos galões de águas aí que é vendido a 9, 10, 12 reais, um exemplo. Então, ela passou a ser um ponto de mercadoria. Então,
Com a globalização, a crescente população no mundo, acabou-se criando métodos para se regular esse consumo através de um modo onde passa a ser mercadoria, onde você paga para usar daquele produto, no que anteriormente, lá no passado, eram recursos gratuitos, né? Por ser considerado recurso inesgotável, tinha excesso, em abundância. E o que aconteceu com isso? O mau uso, o desperdício e a sua distribuição foram ponto-chave para que isso possa acontecer, pudesse acontecer, né? Transformar esse recurso em uma porta de mercadoria, onde nós temos que pagar para usufruir da água, né? Um recurso que foi deixado desde a origem da terra, desde das questões naturais para nós. E ficamos por aqui, né, com esse módulo. Primeiramente pela água. No próximo vamos entrar um pouquinho em relação à energia, o que a energia tem compatibilidade com a água. Espero que vocês tenham gostado. Usem as dicas que foram passadas durante esse período, durante essa água, certo? E que vocês possam acarretar isso ao longo da vida de vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.